A vida, meus caros, ela é para frente, ela não é para trás, não é mesmo? E a gente sabe que ela tem uma sequência. A sequência mais clássica é o quê? A infância, a vida adulta e a velhice, e assim por diante. Só que acontece é que muitas vezes na nossa vida, para seguir adiante, nós seguimos certos roteiros e nós acabamos, sem perceber, ficando reféns desses próprios roteiros que nós ou criamos ou nós emprestamos da nossa cultura, emprestamos da nossa família, e quando a gente vai ver, você está preso há anos tentando executar algo que não tem nada a ver com você. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, para a gente tentar trazer um pouco de normalidade e bom senso. Mas antes, meus caros, de eu entrar no assunto, não deixe de seguir aqui o meu canal. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são meus seguidores, então siga, não vai cair seu dedo, tá bom? E você liga a sineta ali, porque você recebe as notificações. Eu gravo vídeos novos de segunda a sexta. E só para você saber quem eu sou o J. Borgognoni, fundador da Terapia do Bom Senso. E eu quero trazer para você aqui, em qualquer lugar que você me encontre, até mesmo se for em terapia, porque eu sou psicólogo, eu quero levar para você leveza, sinceridade, clareza para a sua vida e, claro, muito bom senso. Tá bom? Então fique comigo até o final do vídeo, porque sempre que eu explico um assunto, eu desdobro um assunto, sempre tem algo prático, que eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo assim como você entrou. Você vai aprender alguma coisa, tá? Mas vamos lá. Como eu disse, a vida tem essa sequência, certo? Essa sequência de começo, meio e fim, e a gente começa a perceber que tem vários roteiros que nos são apresentados. Só para a gente ter uma ideia, com o passar do tempo, alguns roteiros são muito claros, é até meio absurdo quando alguém não segue. Um exemplo, quando você é criança, você vai para a escola, não é mesmo? Você vai para a escola. Hoje em dia tem muita galera do homeschooling, eu conheço até uma galera do homeschooling que já é um pouco fora do padrão, mas ainda assim é o quê? É um certo tipo de padrão, é um certo tipo de roteiro. Mas o mais normal é o quê? Você ir para a escola. Então veja, a vida já começa com roteiro, você tem que ir para a escola, daí você já começa com essa ideia de notas, já começa a ideia de classe, de professor e assim por diante. Depois de você viver na escola, o que você tem que fazer? Ir para o cursinho. Opa, já é um pouquinho melhor, mas o cursinho vai combinar no quê? No vestibular. Então quando você vai ver, você vai conversar com as pessoas ao seu redor, possivelmente as pessoas foram para a escola e então passaram no vestibular. Você pode falar, Jota, eu sou de uma classe da sociedade aqui, eu sou de uma cidade que as pessoas não fazem vestibular. Então tá, a gente já conversa sobre isso. Depois do vestibular vem o quê? Vem a faculdade. E depois da faculdade vem o quê? Vem o trabalho. Ou seja, é um roteiro pronto. Então veja, a vida já começa com você ir para a escola. E o que a escola já te mostra? Que você tem uma média para tirar, que você tem que se esforçar para estudar coisas, entende? Tem um pouco dessa desculpa do, é para aprender, mas daqui a pouco não é para aprender, é só para tirar nota, para passar de ano. Você não está muito interessado nas coisas. Já te coloca já essa noção de aprovação social. Quem vai bem na escola está de parabéns, quem não vai bem na escola está muito ruim, é um fracassado. Já começa com essas questões. Então, ou seja, a criança ela já entra no roteiro. E esse roteiro vai fazer o que com ela? Você tem que passar para o próximo ano, você tem que passar para o próximo ano, você tem que passar para o próximo ano. Até quando? Até que chega um certo momento, que é o quê? O vestibular. Então chega o momento do vestibular. Então agora você tem que decidir o que você quer fazer. Por quê? Porque todo mundo está decidindo, porque esse é o roteiro natural, babá. E mais, o vestibular é numa certa idade ali, né? Se não me engano, é 17, né? 16, 17 anos ali, coisa e tal. Ou seja, você não pode... o cara vai fazer o vestibular, o primeiro vestibular com 22 anos. Opa, já está atrasado. Então também esses roteiros, eles vão te dando uma ideia de tempo, de eficiência, de parâmetro, se tá, se não tá, coisa e tal, babá. Tem muito adolescente que chega nessa hora e fica em crise. Né? A adolescência vai até os 24 anos, segundo a OMS, então vamos lá, né? Tem muito adolescente que entra em crise nessa fase, não sabe o que escolher, ou escolhe mal, ou aí tem a pressão dos pais, que também estão escravos desses roteiros, ou seja, chega os pais e falam, não, você tem que passar, que é isso, menino meu, vai ficar aqui, vagabundo, assim por diante. Então o que acontece? Quando você chega na escola, quando tá acabando a escola, não, meu caro, vai ter que passar no vestibular. Então quem está na escola já quer passar no vestibular. Quando passa no vestibular, entra numa faculdade. Aí já entra na faculdade. Ou vai para uma faculdade fazer lá uma festa, uma farra,
né? Que é tipo faculdade humana, coisa e tal, enfim, qualquer coisa do gênero. Ou vai para uma faculdade um pouco mais séria, um curso um pouco mais sério, não igual psicologia, vai para um curso um pouco mais sério, uma engenharia, uma medicina, um negócio assim, que vai ter que lascar. Mas ainda assim, você entra num novo roteiro. É um misto de estudo com capacitação profissional, entende? E aí você olha e fala, eu tenho que ter alguma profissão que eu faça parte e assim por diante. A pessoa entra e quem está na faculdade acaba olhando e fala, não, tem que me formar, tem que formar. E tem que se formar quando? O quanto antes, não é mesmo? Começa essa ideia de se formar o quanto antes. Para então poder entrar no mercado de trabalho. E se você não tem diploma, você não é ninguém. Não é mesmo? Depois da faculdade, o cara tá lá na escola, ele se mata para entrar no vestibular. A partir do momento que ele entra no vestibular, ele se mata para se formar. Ou seja, quem tá na escola quer para a faculdade, quem tá na faculdade quer ser um formado, né? Não quer mais ficar ali. Tanto que eu sempre falo, né? Um roteiro clássico também. No primeiro ano, os estudantes fazem o quê? É aquele ano em que o sujeito faz abaixo-assinado, reclama do professor, não se sente valorizado, a formação não é boa. No último ano ele está fazendo qualquer coisa, entende? Se é para dançar de tanga no semáforo, ele dança só para ganhar nota, para poder se formar, ele não aguentar mais a faculdade. Mas enfim, é um roteiro. Aí o que acontece? O cara se forma e vai então para o mercado de trabalho. E aí, o quanto antes ele entrar nesse mercado de trabalho, aí sim, o quanto antes ele vai ser um cara bem-sucedido. Veja, o aval, aquele aval do ser bem-sucedido ou não, ser uma boa pessoa ou não, começa com a escola. Eu tô vendo meu filho de 6 anos, o Joaquim, que tá no primeiro ano agora. Você vê ir bem ou não ir bem na escola. Eu lembro quando eu trabalhava numa escola, eu lembro que tinha isso, assim, de muitos alunos não indo bem, conversando comigo. Eu, como psicólogo, eu lembro que fui numa sala e falei, olha, é o seguinte, gente, podem conversar comigo, não vocês tiraram boa nota ou não. Inclusive vocês, eu falei para os alunos da primeira classe, vocês que estão aqui tirando notas boas, vocês também podem falar comigo. Gente, apareciam uns 5, 6 alunos que tiravam notas boas, mas estavam com problema em casa. Só que ninguém prestava atenção neles, por quê? Porque eles estavam seguindo o roteiro que foi pré-determinado. E esse roteiro, então, que você aprendeu lá, vai te pegar na hora que você sair da faculdade. Porque você quer sair da faculdade com um bom diploma, porque você já quer sair com uma pós para poder garantir. Entende que tem esse roteiro que vai te engolindo, vai te engolindo. E você pode erguer a mão e falar, Jota, né, na minha realidade aqui, não é costume as pessoas fazerem vestibular, enfim, ok. Então você pula da escola para o trabalho. Mas é um roteiro. O roteiro pula essa etapa da faculdade, mas é um roteiro. Jota, na minha realidade aqui, as pessoas nem vão para a escola. Ok, então eles pulam da infância para o trabalho. Mas vai ter um roteiro. Tem um roteiro, entende? E o que a gente tem que entender é o quê? Antes de eu continuar falando desse roteiro. A gente tem que entender que esse roteiro ele vai sendo criado por causa de uma cultura. Ah, você vai botar a boina com aquela estrela vermelha e falar, abaixa o capitalismo, viva o comunismo. O comunismo também vai ter um roteiro, entendeu? Eu estava conversando com um paciente meu que faz concurso público, ele falou, nossa, tem muita gente de esquerda que faz concurso público. Ou seja, não adianta, não é a questão de ser capitalismo ou não ser capitalismo, a questão é o quê? São criados roteiros para que você possa. E esses roteiros, eles têm a questão de facilitar a sua vida. Porque quando já tem um caminho pronto, eu não preciso pensar muito. Pega um aluno de quinta série, um piá de quinta série. Ele não pensa em qual matéria vai ser dada para ele, que tipo de currículo ele gosta ou ele não gosta. Ele não pensa nisso, ele só vai para a escola, aprende o que o professor falou, faz a prova e sabe se Deus se absorveu alguma coisa. O vestibulando, ele não está nem aí se os livros de literatura pedidos no vestibular são livros que realmente são bons ou são ruins. Ele só quer ler o cacete para passar numa prova. O universitário também, no primeiro ano, como eu disse, ele fica meio assim, mas depois ele só quer o diploma, porque ele entende que ter um diploma facilita a vida dele lá fora. Enfim, é muito difícil a gente aqui avaliar quem criou esses roteiros. A gente só sabe que hoje, depois de anos e anos e anos, foi criado esse roteiro. E aí onde eu parei? Eu parei que você está o quê? No mercado de trabalho. E aí você tem que trabalhar. E aí você entra num outro roteiro, o de ser um bom funcionário, de fazer network, de ser agradável com o chefe, de o trabalho que te dá mais segurança financeira é melhor, não interessa qual seja o trabalho, e assim por diante. Então se a gente vai olhando, a gente vai vendo que cada fase dessa tem um roteiro específico, que de certa maneira aprimora o roteiro anterior.
O roteiro do trabalho aprimora o roteiro da faculdade. Na faculdade tinha toda aquela coisa, olha, o mundo do trabalho é sério. O mundo do trabalho é responsável, entende? Aí, quando você entra no mundo do trabalho, além de você saber que é sério e que você tem que ser responsável, você descobre umas outras 1000 regras. Você tem que ser sociável, você tem que estar sempre procurando, sempre se atualizando, você nunca pode parar no emprego durante muito tempo, senão eles te demitem, você sempre tem que estar esperto, entende? Então o roteiro continua. O roteiro da sua vida continua, agora você está trabalhando. E normalmente nessa fase, se você não queimou largada, normalmente nessa fase é que o sujeito, ou a moça, no caso, ou vai resolver o problema da moradia, né? Vai morar fora, hoje em dia é difícil comprar apartamento, não tá barato, né, meu povo? Ou vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, ou então vai pelo outro caso, né? Pro outro caminho, que é o quê? Arranjar alguém, casar e ter filho, ter uma família. Ou então a pessoa compra uma casa para depois arranjar família, ou a pessoa arranja família e aí se vira para arranjar um teto sobre a cabeça dele. Mas o roteiro continua. E quando a gente entra num relacionamento, relacionamentos também têm um roteiro. Não, porque já faz 3 anos, porque já faz 2 anos, porque eu já conheci, porque já tá na hora, porque não sei das contas. Entende? E aí você começa a ver que tem uma pressão natural ali. Tem algo que te puxa. Não, mas como assim? Como assim? Você tem 25 anos, moça? E você tá solteira ainda? Meu Deus do céu, quando é que você vai ter sua família? Entende? Você é um homem, você é um homem feito, vai ficar o quê? Vai ficar aproveitando a vida? Vai ficar, não, você precisa arranjar alguém, você precisa... Então fica essa pressão de tem um roteiro. E aí, assim como na escola, quando a gente entra nesse roteiro do relacionamento afetivo, você também se sente uma perdedora. Por quê? Porque você não encontrou ninguém, porque você não... Né, como é que é? Na prova do amor você tirou nota 0. Tá vendo? Eu tô aqui sozinho, não adiantou nada, meu Deus do céu, o tempo tá passando e as minhas amigas já estão casando. Quantas vezes eu não ouço isso? Minhas amigas já estão casando, todos estão tendo filhos. A pergunta que eu sempre faço para essas pessoas é assim, qual a qualidade desses casamentos? As pessoas são felizes, não são felizes? Eu não sei, mas tem um roteiro. E diante do roteiro, assim como uma criança percebe que todos os colegas leem e ele não lê e ele fica triste, você também percebe que todos os seus amigos estão casando e você não está. Ou o homem percebe que todos os seus colegas estão comprando carro e casa menos ele. Ou então o cara percebe que todo mundo tem diploma menos ele. Sempre tem essa questão da comparação. E o roteiro segue, entende? E quando você vai ver, você está lá com 40 anos, mais ou menos na minha idade, que eu estou com 41, 40 anos, e você está o quê? Seguindo o roteiro. Você está na correria da vida. Desde quando? Desde que você conhece por gente. Você está na correria da vida. Você está fazendo o que era necessário. Fazendo o que é preciso. Regue a mão, fala minha senhora. Jota, o que eu vou fazer? Eu já te explico, tá bom? Eu já te explico. Eu só estou falando sobre essa sensação de que quando eu pisquei, já era. É aquele meme do Drexler, né? Daquele ator do Drexler, não sei o nome dele, né? Que é ele de olho aberto assim, né? É você assim, eu na escola fazendo a minha primeira prova. Ele fecha o olho, no que ele abre, eu tendo que pagar meu boleto com 45 anos. Quando você piscou, você entrou num roteiro. Só que acontece o quê? Depois desse roteiro, depois do trabalho, depois da família, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? A aposentadoria. Aí você começa a ver aquele clássico caso de homens de 40 anos, mulheres de 40 anos querendo se aposentar, para poder aproveitar a vida. Parece que então, só depois que você completou o roteiro inteiro, é que você pode. Parabéns, campeão, entende? Aí agora você pode aproveitar a vida, né? Ou seja, aí eu vou me aposentar, aí que eu bati o cheque, bati o cartão da vida, aí eu me aposento. Ou então aquelas pessoas falam, mas os filhos estão pequenos. O dia que os filhos saírem de casa, os dias que os filhos tiverem a vida dele, aí eu vou pensar em mim, entende? Então o que acontece, por que eu estou dizendo isso? Principalmente por aquilo que eu disse, e vou explicar mais um pouquinho agora aqui, dessa sensação de todo mundo está fazendo menos eu. O que acontece é que todo o roteiro para a sua vida, principalmente esse roteiro mais clássico aqui que eu falei para vocês, eles são impessoais. Os roteiros não são uma experiência pessoal, ele não foi construído para você, ele é impessoal. Ele é o roteiro padrão. E se ele é um roteiro padrão, ele não tem capacidade de absorver a sua realidade. Na verdade, não tem capacidade de absorver a realidade nenhuma.
O roteiro, esse roteiro que eu falei para você, deveria ser uma sugestão. Deveria ser uma sugestão. Tanto que, como eu disse no começo, tem muitos pais que não aceitam essa sugestão da infância. Então, eu quero educar meus filhos em casa. Ou eu quero botar numa escola que não seja apenas esse negócio do ensino seco, mas tem alguma coisa a mais, tem outras experiências, assim por diante. Ou eu quero fazer o tal que o pessoal chama de contraturno. O meu filho vai para a escola, mas no contraturno eu vou ler livros com eles, eu vou trazer experiências, eu vou fazer algo mais aqui, entende? Então é isso. Por quê? Porque esse roteiro é impessoal. A faculdade é impessoal, entende? Quando eu fui fazer faculdade de psicologia, né, eu entrei na faculdade de psicologia era 2006, 2007 eu entrei na faculdade de psicologia. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, a faculdade de psicologia tinha várias pontas soltas que eu estou tentando agora lidar. Uma delas foi, eu tive que criar a terapia do bom senso, porque eu não encontrei nada ali que realmente tivesse a ver comigo, mas muitas coisas ali são gerais. Estão passando por cima dos assuntos, dos livros, dos autores, para dar uma cultura geral, entendeu? Cada um vai, tem muitos psicólogos que vão trabalhar, sei lá, com RH, tem psicólogos que vão trabalhar com formação, terapia de grupo, vão trabalhar, sei lá, com capacitação, e tem psicólogos como eu que vão trabalhar na clínica, tá? Inclusive, se você quiser, você pode marcar horário para mim aqui, comigo aqui, horário para você aqui. É só você clicar aqui embaixo, tem marca horário comigo, dá para ser uma terapia ou dá para ser o quê? Um atendimento pontual que é de 1h30, tá? Então, ou seja, eu fui para esse caminho, mas eu tive que ir me desenvolvendo. Por quê? Porque apesar da formação geral, apesar de eu seguir o roteiro geral, tem um chamado meu, eu tenho que me colocar, eu preciso desenvolver o meu lado, eu preciso saber aonde o Jota se encaixa nesse roteiro. Então a primeira coisa que eu te digo hoje aqui é quais são os seus roteiros? Que roteiro que você está seguindo? Que roteiro que você está seguindo? Qual é o roteiro? E a segunda pergunta que eu faço aqui para você é, esse roteiro, ele é para você? Você está seguindo esse roteiro? Você está abraçando essa causa realmente de coração? Você está fazendo isso porque você vê valor e você vê o seu ser ali? Tem valor nisso ou não? Entende? Porque às vezes você está trabalhando e pagando conta e você nem está percebendo o que está acontecendo. É muito triste porque muitas vezes eu vejo pessoas, né? Por quê? Porque eu estou gravando esse vídeo hoje aqui também. É uma coisa que eu percebo, assim, né? Esses dias teve reunião aqui com a galerinha na escola, com o pessoal, galerinha, ótimo, com o pessoal da escola que meu filho estuda. E aí eu fui lá e a gente estava conversando, né? Tudo mais, estava conversando sobre isso. E uma das percepções que eu tive, também foi comentado lá, é que muitas vezes as pessoas elas casam e elas têm filhos e elas não têm nenhum plano na vida. Eles nem sabem o que é ter filho. Por quê? Porque está dentro desse roteiro, não está? Você estuda, você faz a faculdade, você se forma, você começa a trabalhar, você arranja alguém, você tem filho. Está na esteira. É a esteira de produtos, entende? Você está ali. Quando você vai ver, você tem um filho. Você nem... Qual que é o tipo de paternidade que você queria ter? Qual tipo de maternidade você queria ter? Que tipo de mãe, que tipo de pai? Entende? Um dia eu ainda vou falar aqui sobre cultura familiar. Qual é a cultura da sua família? Que cultura familiar ativamente você está construindo junto com a sua esposa e com seus filhos? Tá? O que é a cultura familiar? É todos os símbolos e valores que englobam a sua família. Gostos pessoais, esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Quando você vê aquelas famílias, o cara que dá a volta ao mundo num veleiro com as crianças, aquele ali tem uma cultura familiar bem explícita, entende? Qual que é a cultura? Então a gente não pensa nisso. Por quê? Porque a gente vai no automático. Só que a gente vai parar quando? Nos 40, que é a crise dos 40. Vou gravar um vídeo também sobre a crise dos 40. Eu passei isso o ano passado, o ano retrasado e o ano passado, teve uma crise ali na minha vida. Teve uma boa mexida, tanto que foi quando eu comecei os meus vídeos aqui no YouTube. Ou seja, teve uma reinvenção. Então, quando chega nos 40, o que eu fiz até aqui? Eu só segui. É igual aquela música do Queens of Stone Age, Go With The Flow. Entende? I can go with the flow. Não interessa mais. Eu só vou. Pior que a música é boa pra cacete. Eu só vou. Entende? Indo com a correnteza. Então, nesse sentido, é que eu falo dessa roteirização. Porque muitas vezes essa roteirização vai doer quando você percebe que você não consegue completar uma das etapas desse roteiro que você nem sabe quem te deu. Você começa a sofrer porque você não vive isso. Vou dar um exemplo. Esse exemplo é dolorido. Pessoas que querem engravidar, as pessoas que chamam tentantes, eu acho ruim o nome, mas enfim. Tem as gestantes e tem as tentantes, né? As mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem.
Muitas vezes o que acontece? Se depara com isso, se depara com esse roteiro que ele trava, né? Então você, escola, faculdade, se formou, emprego, casamento, família, pá, fechou. Eu faço o que agora? Eu faço o quê? E muito do sofrimento eu imaginava que seria naturalmente, naturalmente eu teria um filho. Naturalmente as coisas iriam acontecer. Então é por isso que eu te pergunto, quais são os roteiros que você segue? Entende? E o quanto desse roteiro foi uma escolha sua? O quanto desse roteiro você está ali porque você quer? Muitas vezes você pode olhar para mim, né? Ergue a mão, minha senhora, pode perguntar. Você pode erguer a mão e falar assim, Jota, mas eu tenho que trabalhar porque eu queria ser mãe, ou Jota, eu queria ser pai, então tem que trabalhar. Ok, pode ser que o trabalho que você tenha não é o trabalho que você queria, não é o trabalho dos sonhos. Mas você fez todo esse roteiro, se formou, entrou no trabalho, está fazendo, porque você quer conseguir sustentar o teu sonho de ser pai. E a sua paternidade, como eu já falei aqui, tem intencionalidade. Você tem uma vida muito intencional. Beleza? Isso não tem problema. Às vezes a gente faz o sacrifício pela família, não é isso? É isso que a gente faz. Entendo? Entendo. Mas muitas vezes, o trabalho que você faz, você não sabe como foi parar ali, foi indo e você nunca parou para refletir isso. Muitas vezes, os filhos que você tem, você nunca assumiu essa paternidade para você. É simplesmente algo que a mulher pediu. É uma coisa que às vezes a mulher pediu. A mulher queria, né? Fazer o quê? Mas antes mesmo, falando para você que está numa etapa antes, muitas vezes você está se sentindo pressionado a trabalhar e quando você vai pensar no trabalho, você pensa no trabalho formal, você pensa no trabalho CLT, você pensa que precisa de uma faculdade, você pensa... E hoje em dia a gente vê que tem várias coisas acontecendo. Tem várias outras profissões, outras coisas possíveis acontecendo. A questão é o quê? O problema é o quê? A gente sonhar com esse... Eu falo que a aposentadoria é o final de semana da vida, né? Então você passa lá 50 anos para ter 20 anos de aposentadoria, não é mesmo? Assim como você passa 5 dias para ter 2 dias de descanso, você passa 50 anos trabalhando, ou 60 anos, né? 6 por 1, para ter 10 anos de aposentadoria. Para ter 10 anos de respiro, para ter 10 anos de descanso. E a questão é, você pode entrar na faculdade, você pode ter filho, você pode ter... A questão é visualizar essas coisas. Visualizar essas coisas. E principalmente aqui, a coisa mais importante que eu vou dizer nesse vídeo, se você não está conseguindo ou você não quer seguir um desses roteiros, você tem a liberdade para fazer diferente, desde que você seja responsável pelas suas escolhas. Desde que você seja responsável. Se você é o cara de 30 anos encostado no sofá, falando, esse roteiro aí, seguir essa vida aí de trabalho não é pra mim, mas você está sendo sustentado, você está sendo vagabundo. Vagabundo! Vagabundo! Você está sendo muito preguiçoso. Você está responsabilizando outros. Agora, se você não quer ter um emprego formal, você quer fazer alguma coisa diferente, você tem esta liberdade. Se você não quer casar agora, você tem esta liberdade, meu Deus do céu. Se você quer seguir um trabalho, você tem essa liberdade. Se você não quer fazer faculdade, você tem essa liberdade. O que interessa aqui é ter consciência do roteiro que está sendo apresentado e o quanto você quer. Eu dou o meu exemplo. Eu, nesse roteiro, de sair da escola, vai para a faculdade, o primeiro curso foi o quê? Educação física. Vou até tomar uma água aqui. Quando eu lembro, eu penso no tempo e no dinheiro gasto. Pelo amor de Deus, né? Eu percebo que a escolha pela educação física foi uma escolha por causa do roteiro. Tem que escolher alguma coisa, escolhi educação física. Deu certo? Sim, amiguinho? Claro que não. Quando eu escolhi a faculdade de psicologia, foi extremamente intencional. Não, eu quero fazer faculdade de psicologia. Então aí esse roteiro já não era um roteiro que foi me dado, foi um roteiro que eu escolhi. Eu também já fui casado uma vez, né? Fui casado na igreja, passei pelo processo de nulidade do casamento, tudo mais, quem é católico sabe o que é isso. Esse primeiro casamento também eu percebo assim, cara, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo lá? Se eu pudesse, eu voltava lá atrás e batia na cara do Jotinha. Sai daí, não tem nada a ver com você. Também foi nesse, sabe, tipo, vai acontecendo porque sugeriram, porque alguém sugeriu, porque já tá na hora, porque não sei das quantas. Eu não parei para... Graças a Deus eu consegui lá fazer o processo, né, de nulidade, não é a nulidade, é nulidade do casamento, enfim, coisa e tal, com todo o processo. Enfim, quando eu caso com a minha esposa, com a Paula, hoje, ter minha família, foi extremamente intencional. Eu quis, eu estava lá realmente presente. E muitas vezes é isso que acontece.
a gente vai indo e não percebe. E muitas vezes, mesmo em algo que você escolheu, quando você percebe, você já entrou no automático. Ou, vamos dar um exemplo, você realmente casou com a mulher que você queria, você casou com o homem que você queria, mas isso entrou no roteiro automático. Entrou num roteiro que não está legal, você não está sendo uma esposa legal, você não está sendo um marido legal. Então você tem que assumir, você tem que resgatar, você tem que fazer esse roteiro virar seu. Mesmo você virar só um maridão, sabe o maridão? Pançudo, que fica assistindo a Copa do Mundo de Clubes o final de semana inteiro. Entende? Bebendo cerveja, reclamando da vida. Sabe? O cara que não faz nada, sedentário pra cacete. Ou a mulher que fica meio encostada, sabe? Você virou essa pessoa, então você vai ter que fazer com que isso se torne de fato. E essas coisas acontecem. Eu mesmo com meus filhos, né, é uma luta quando você começa a lidar com seus filhos, você tem que estar sempre prestando muita atenção para não virar o paizão, entendeu? Aquele paizão frouxo, aquele paizão bravo, aquela mãe frouxa, aquela mãe rígida. Você tem que prestar atenção nisso. Então o problema não é o roteiro, o problema é o roteiro não tem intencionalidade, o roteiro não tem a sua presença, não tem a sua pessoa. Não é você que vive o roteiro que vive você. É por isso que eu fiz aqui, né? Vou até deixar aqui no final, né? O meu manifesto, que é por uma vida intencional. Porque você tem que ter uma vida intencional. Você tem que ter. Para que quando chega na aposentadoria não aconteça aquilo que eu vejo muitas pessoas sofrendo. Chega na aposentadoria, perde a função social, que não tinha muita noção, não fez nenhum planejamento, não teve relacionamentos significativos, não criou uma cultura, não criou uma relação, aí fica perdido no mundo. Né? Hoje em dia tem muito disso, em que a identidade da pessoa é o trabalho dela. Imagine, se um dia eu paro de atender, aí eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu perdi minha identidade, porque eu não consigo mais atender ninguém, então acabou. Então sei lá, né, dá um pau na internet, Terceira Guerra Mundial, dá um pau na internet, aí eu não sei o que fazer, entendeu? Por quê? Porque eu não construí nada, eu não construí um universo interior, os roteiros que eu estou vivendo, os relacionamentos, seja com a minha esposa, com os meus amigos, profissionais, são tudo da boca para fora, eu só estou sobrevivendo àquilo que a sociedade me colocou. Foda, né? Foda. Desculpe o termo, mas é foda. Então a gente tem que olhar para isso, tem que querer isso, entende? Muitas vezes a gente tem crise no casamento, por quê? Porque em nenhum momento nós escolhemos o casamento. Olha que paradoxal, nós não escolhemos a pessoa que escolhemos. Era o que tinha. E aí com o tempo esse era o que tinha vira fazer o quê? Triste, né? Eu vou falar mais isso no outro vídeo. Fica triste, então a gente tem que escolher, tem que querer estar com a pessoa, tem que assim, não, eu estou aqui, essa é a minha realidade, esses são meus filhos, essa é a minha realidade, esse é o meu emprego, disso aqui é que eu vou fazer, é que eu vou mudar, é disso aqui é que eu vou transformar, entende? A minha realidade. É desse roteiro meio pessoalizado que eu vou transformar, fazer um roteiro ser bom para mim mesmo. Eu sei que dar o meu próprio exemplo, não acho tão legal, mas é o mais palpável, eu sempre falo isso, né? Mas é isso, assim. Beleza, eu tive uma experiência de faculdade, uma experiência de relacionamento que eu não estava lá. Um homem que não estava lá, não é mesmo? Mas e se eu fizesse diferente? Vamos insistir de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de uma outra maneira. E às vezes no casamento você não precisa arranjar uma nova pessoa, você precisa só pegar para você, entende? Seu trabalho é a mesma coisa, estar mais presente no trabalho. Mas enfim, pensa nisso daí. Como é que é esse roteirinho? Quais são os roteiros que você está seguindo? O quanto desse roteiro realmente tem a sua marca, realmente você está presente, você tem uma intenção ali. E o quanto desse roteiro, né, você pode modificar para que você se sinta mais, tenha mais satisfação, mas também sirva mais para que você perceba mais a sua presença ali. Pense nessas coisas, a gente conversa mais. Em breve eu também vou gravar um vídeo sobre o sentido da vida, porque o sentido da vida é muita resposta sobre esse roteiro aqui, tá bom? Mas a gente vai se falando. Beleza? Não esqueça de seguir o canal, ligar a sineta, dar like nesse vídeo, tá? Aqui embaixo, como eu disse, tem um link para você marcar um horário comigo, se você quiser, ou a terapia ou atendimento pontual de 1h30. Aqui embaixo também tem 3 masterclass, o mapa da vida que fala sobre maturidade, sobre esses roteiros da vida, fala sobre ritos de passagem, então clique ali, é super barato, R$ 47,90, você consegue assistir, ajuda demais, tá bom? Segunda masterclass é sobre as histórias da Disney, que eu falo sobre o símbolo de Bela e a Fera e o Pinóquio. A terceira masterclass é como lidar com os pais da vida adulta, tá bom? Às vezes o roteiro vem desses pais, né? Vem da família. Enfim, de qualquer maneira,
não deixe de compartilhar a palavra do bom senso aos corações, que precisa ter certeza que muita gente sofre com esse roteiro. Sofre porque não se enxerga na própria vida, tá? Então compartilha para chegar a mais pessoas, para que essas pessoas possam então ser beneficiadas desse conteúdo que é gratuito. E eu estou aqui realmente me esmerando para fazer o máximo, para que você saia do seu roteiro e eu consiga fazer o meu roteiro cada vez mais humano, cada vez mais pessoal. Tá bom? É isso, meus caros. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.